missionário cristiano, estou pastoreando uma obra aqui no estado de Alagoas, Maceió. Estou com a minha esposa Luciana, meu filho Arthur Caleb, de 7 anos. E gostaria de compartilhar com vocês nosso devocional, que está registrado no livro de Atos, capítulo 13. Diz assim, queridos: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nigé, e Lúcio, Cirineu e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Páfos, acharam certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado assim Barnabé e Saulo, procuraram muito ouvir a palavra de Deus, mas resistiu-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás a perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiava pelas mãos. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. E partiu de Páfos. Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João apertou-se dele e voltou para Jerusalém. E eles subiram, e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Persídia. Entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram a dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com as mãos, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dele, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, e destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. Depois disso, por 40 anos e 50 anos, deu-lhe juízes até ao profeta Samuel. Depois pediram um rei. A Deus deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o coração, que exaltará toda a minha vontade, que executará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa levantou
Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Que pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar suas alparcas dos seus pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação, por não terem conhecido a este, os quais habitavam em Jerusalém, e os que seus príncipes condenaram-nos como cumprindo assim as vozes dos profetas, que se lê todos os sábados. E embora não achasse alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que estava escrita, tirando o madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelo que subiam com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito em Salmo 2: Meu filho, tu és, hoje te gerei. E quando ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outros salmos diz: não permitirá que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu templo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejai-vos, pois, notório, varões, irmãos, que por este se vós anunciar a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, pois ele é justificado tendo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito da promessa, dito nos profetas. Vede os desprezadores e espantai-vos a desaparecer, porque eu opero numa obra em vossos dias, obra de tal que não criais, se alguém vos contar. E saídos dos judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte fossem ditas as mesmas coisas. A despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falaram-lhe e exortaram-lhe por permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade, ouvindo a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando-lhe ousadia, disse-lhe: era mister se vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, vós não julgais digno da vida eterna. E eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, e te pus para a luz do gentio, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.
E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais das cidades levantaram-se por perseguição contra Paulo e Barnabé e os que lançaram fora os seus termos, sacudindo, porém, contra ele pó dos seus pés. Partiram para Icônios e os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Muito obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.